Boa tarde, professor. Eu vou fazer um resumo sobre o livro Axiomas de Zurique. Esse livro, ele começa falando da Suíça, que é um país muito pobre em recursos naturais, também apresenta um clima inóspito para a agricultura, mas, porém, é um país muito rico. E a explicação disso é que os suíços são especuladores, são apostadores, jogam bastante, arriscam. Então, Axiomas de Zurique, eles são 12 axiomas, e 12 axiomas maiores e 16 axiomas menores, que ele tenta dar conselhos, é como se fosse um guia para aquelas pessoas que querem apostar, querem especular. E ele surgiu porque um dos fundadores desse grupo, dos axiomas de Zurique, o filho dele questionou o porquê que ele conseguia tanta rentabilidade no mercado financeiro, enfim, nas ações, nos investimentos que ele possuía, e o filho não conseguia fazer a mesma coisa. E quando ele se deparou com aquela pergunta, na verdade, ele não tinha resposta, porque aquilo ali era automático para ele. Como desde os 17 anos ele trabalhava no mercado financeiro, era muito fácil para ele fazer as aplicações, entender o segmento e não ter problema. Só que para quem vai começar no mercado, não é tão fácil assim. Então ele resolveu, depois da pergunta do filho dele, junto com os amigos dele, que eram um grupo de homens e mulheres que especulavam na bolsa, Wall Street, que frequentavam os bares, eles se encontravam e começaram a trocar ideias. E resolveram que iriam fazer, questionando um, questionando o outro, que iriam fazer os axiomas, passo a passo. Então isso foi depois da Segunda Guerra Mundial, eles continuaram se encontrando, anos 50, 60, 70. E os axiomas começaram. Então, o primeiro axioma, eles conseguiram escrever os axiomas, né? Passar por como se fosse um guia. O primeiro axioma, em resumo, ele fala sobre o risco. Que ele diz o quê? Não adianta você arriscar, você quer arriscar pouco, você vai ganhar pouco. Você arrisca muito, você perde muito. Então, para você arriscar, o axioma menor ele explica assim, para você ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de experiência, você pode começar com pouco, mas você pode, no decorrer do tempo, quando você se sentir mais confortável, aumentar o seu risco. E que você vai perder, isso é fato, isso vai acontecer, acontece com todos. Mas um outro axioma que fala sobre a ganância, ele diz que nós devemos saber quando chega a linha de chegada, né? Se chegou a linha, você está na linha de chegada, ali parou, você estipulou que aquele ponto era o que você queria, então você para ali. Ele disse que até se você perde de 20% a 15% do seu capital, ainda é permitido. Mais do que isso, você deve parar e trocar, ir para outro investimento. Que a gente não deve criar raízes, né? Você tem um investimento, você acredita naquela empresa, a empresa está indo mal e você continua. E não adianta, porque se você for tentar retorno, você não vai conseguir, você vai perder todo o seu capital. Então, para não insistir, não criar raízes. E ele também comenta sobre a diversificação. Quando você diversifica, você também fica complicado. Ele menciona até como se fosse uma cena de circo, né? Em que várias bolas são jogadas para cima e você tem que tomar conta de todas e às vezes é difícil. E diversificando também, você acaba, às vezes ganha de um lado, não ganha de outro, você acaba anulando uma operação e fica na mesma. Então você não conseguiu muita coisa. E também é mencionado sobre os padrões, porque muitas pessoas acreditam que existe um padrão no mercado financeiro. E isso acaba enganando, né? Porque o mercado financeiro não tem padrão. Ele cita a história de uma moça que estudou durante algum tempo, que se repetia num determinado tempo uma situação. E ela apostou tudo o que ela tinha. Quando ela acreditou que aquilo iria se repetir novamente, ela apostou todo o dinheiro que ela tinha e ela ficou pobre. Aquilo não aconteceu. Então é uma situação em que você não tem padrão. De um dia por outro pode acontecer algum problema e você perder todo o seu dinheiro. E pelo último ele fala em planejamento de longo prazo,
que é o último axioma. O planejamento de longo prazo, na verdade, ele cita até o caso de uma senhora, lembro que o nome dela era Paula, e ela foi funcionária da Ford e depois apostou nas ações da Ford por um grande tempo. As ações foram caindo, ela gostava muito da empresa, criou uma raiz, que foi mencionado no axioma que a gente não deve criar, acabou criando uma raiz e continuou, e foi avisada que deveria trocar suas ações e continuou com as mesmas ações, e acabou que ela ficou sem dinheiro, perdeu todo o capital. Então, não invista a longo prazo, o mercado muda muito rápido. Se o segmento caiu, você deve ficar atento. Se você já perdeu seus 15, 20%, troca de segmento, vai para outra, compre outras ações, estude o mercado. Enfim, o resumo do livro é esse. Obrigada, boa tarde, professora.